Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula nós iremos falar sobre a associação lógica. Se você gosta do conteúdo desse canal, inscreva-se, assine o sininho de notificações e compartilhe. Então, nesta aula, nós iremos falar sobre a associação lógica, que é um assunto também que cai muito em concursos públicos, na área do raciocínio lógico. E o que é a associação lógica? A associação lógica é o entrelaçamento ou cruzamento de informações que são dadas no decorrer da questão e através desse cruzamento o examinador irá fazer algumas questões em relação às pessoas ou às coisas que estejam no enunciado. Normalmente as questões elas relacionam pessoas, coisas, profissões, idades e começa a fazer alguns comentários de forma que podemos relacionar a idade das pessoas com o nome das pessoas, o nome das pessoas com o objeto que elas possuem e assim sucessivamente. Então vamos à tela, vamos aprender mais um pouco sobre a associação lógica. Vem comigo! Então, associação lógica. As questões de associação lógica normalmente associam pessoas a objetos, profissões, idades, cidades e altura. Então, as questões irão fazer o cruzamento entre pessoas, coisas, objetos, idades e no final irá fazer uma pergunta. Para se resolver as questões de associação lógica, nós devemos. Então, nós vamos ver agora o que nós temos que fazer para que possamos, de uma forma mais simples possível, responder as questões e acertar as questões sobre associação lógica. A primeira coisa que nós devemos fazer é criar uma tabela na qual se coloca os nomes das pessoas na primeira coluna. Então, a primeira coluna nós iremos colocar os nomes. E a partir da segunda coluna, se coloca as outras informações do enunciado. Então, sabemos que na primeira coluna, pode ser diferente? Pode, você pode colocar na linha, mas de praxe eu uso na primeira coluna o nome das pessoas. E a partir da segunda coluna, eu coloco as outras informações, como objetos, as idades, profissão, enfim. Então, temos aqui a primeira coluna, o nome das pessoas. A partir da segunda coluna, nós temos objetos, o objeto A, o objeto B e o objeto C. E temos aqui as idades também, a idade de 15, 18 e 21. Certo? Então, a primeira, criar a tabela, em que a primeira coluna vai ser com os nomes e as outras informações, a partir da segunda coluna, se coloca as informações. Então, essas informações serão colocadas na primeira linha. Item de número 2. Preencher a tabela com S, que é o sim, ou com N, que significa não, levando em conta o enunciado da questão. Por exemplo, se a questão diz que Ana tem 18 anos, nesse caso nós iremos fazer o cruzamento entre Ana e a idade de 18. E nesse cruzamento aqui nós vamos colocar o valor de sim, porque a questão diz que Ana tem 18 anos. Se por acaso a questão disser Ana não tem 18 anos, nós vamos normalmente fazer o cruzamento entre a linha de Ana e a coluna de idade e colocar o valor de não. Então o enunciado 2 é esse. O 3. Ao se preencher a coluna com S de uma célula da tabela, a respectiva linha e coluna onde se encontra o S será preenchida com não. Ou seja, se o enunciado disser Ana, por exemplo, Ana tem 21 anos. Eu sei que nesse cruzamento de Ana com 21, eu vou colocar o valor de
sim, então eu coloco sim. Só que, pelo enunciado 3 aqui, quando eu encontro um valor de sim, quando eu preencher uma célula com sim, eu vou ter obrigatoriamente que preencher a mesma linha com não e a coluna com não também, ficando apenas esse sim aqui. Perceba que é pelo bloco de informações, aqui informações de idade. Nada fazendo sobre objetos ou as pessoas aqui. Então, vai se colocarmos sim, então na mesma coluna vamos preencher as outras com não, e na mesma linha iremos também preencher as outras com não, respeitando cada bloco de informação. Por exemplo, esse aqui das idades. Então, se colocamos sim nas idades, então essa tabela, porque na verdade, isso aqui é uma tabela, isso aqui é uma outra tabela, e esse aqui é uma outra tabela, respeitando as tabelas. Então, iremos colocar, quando colocamos sim, na mesma linha colocamos não, e na mesma coluna também colocamos não. 4. Se ao se preencher com N, nada será feito. Ora, quando nós preenchemos com sim, nós preenchemos toda a linha e a coluna. Se colocamos sim, o restante colocamos N. Se por acaso a questão disser Ana não tem 21 anos, então nós iremos colocar Ana não tem 21 anos. Não, N, pronto. E nada mais faremos, não vamos preencher as outras, a linha e coluna com nada, só colocamos N e pronto. Algumas questões relacionam duas colunas entre si, sem falar a pessoa a quem está relacionada. Nesses casos, as duas colunas relacionadas terão o mesmo preenchimento. Olha uma dica aqui. Marque com um ponto essas duas colunas para saber que ambas terão o mesmo resultado. Então, vamos explicar aqui. Temos aqui as pessoas, temos aqui os objetos e temos aqui as idades. Digamos que a questão fala que a pessoa que tem o objeto A, ela tem 18 anos. Então, a questão me informou que a pessoa que tem o objeto A, ela não disse quem é a pessoa, mas ela só disse o seguinte, que a pessoa que tem o objeto A tem 18 anos. Então, eu sei que essas duas colunas estão vinculadas. Se elas estão vinculadas, elas terão o mesmo. Então, essa coluna terá o mesmo valor que essa. E tendo o mesmo valor que essa, para você não se perder, você faz uma marcação entre as duas, dizendo que essa coluna tem o mesmo valor. E o que isso significa? Significa que no enunciado disser que essa aqui tem N, aqui também vai ter N. Se aqui for sim, aqui também vai ser sim. Ou seja, essas duas colunas serão idênticas no preenchimento. É isso que o item 4, é isso que o item 5, é isso que o item 5 fala. Agora, a teoria é somente essa. Nós vamos passar algumas resoluções de questões para consolidar o conhecimento. Gabriel tem 3 brinquedos que ganhou nos 3 últimos aniversários: um avião, um barco e um ônibus. Então, o ônibus é azul, o brinquedo mais antigo é vermelho. Sabe-se também que o barco é mais novo do que o ônibus e que o avião é mais antigo do que o amarelo. Então, podemos, assim, está correto afirmar aqui. Então, vamos fazer a tabela e preencher com as informações. Então, Gabriel tem 3 brinquedos. Então, um avião, um barco e um ônibus. Avião, barco e o ônibus. O ônibus é azul. O ônibus é azul, então já podemos preencher com sim na tabela, em que, sabendo que o ônibus é azul,
O ônibus é azul. Então, as cores aqui é azul. O brinquedo mais antigo é vermelho. Então, o brinquedo mais antigo é vermelho. Então, vamos colocar aqui vermelho. O barco mais novo do que o ônibus e que o avião é mais antigo do que o amarelo. Então, a outra cor é o amarelo. Tá aqui, amarelo. E temos a do mais antigo para o mais novo, que nós vamos colocar algumas letras. Colocando a letra 1 para o mais novo e a letra 3 para o mais antigo. Ou se você quisesse colocar mais novo, meio e antigo, tudo bem, mas vou colocar com números. Mais novo, o do meio e o mais antigo. Então vamos preencher. O ônibus é azul. Então o ônibus, tá aqui o ônibus, ó, é azul. Então onde cruzar aqui, colocar sim. Quando eu coloco sim, eu coloco não na linha e não na coluna e não na linha. Ok, vamos continuar. O ônibus azul. O brinquedo mais antigo é vermelho. O brinquedo mais antigo é vermelho. Então já sabemos que o vermelho, esse aqui, então vamos fazer aqui. O vermelho é o mais antigo. O mais antigo a gente está representando aqui por 3. Então nós já sabemos que essas duas colunas serão iguais. Vamos prosseguir. Sabe-se que o barco mais novo, o barco é mais novo do que o ônibus. Então, o barco é mais novo que o ônibus. Nós sabemos que essas duas colunas são vinculadas, então, se tem não aqui, vai ter que ter não aqui também. Aqui é não. E também diz que o barco é mais novo do que o ônibus. Ora, então vamos ver o ônibus. O ônibus não pode ser o mais velho. O ônibus só pode ser o do meio ou mais novo. E também ele não pode ser o mais novo porque o barco é mais novo do que o ônibus. Então, nós sabemos que o ônibus é o do meio. E que o barco é o mais novo. Então, nós sabemos que o ônibus é o do meio e o barco é o mais novo. Então, já colocamos sim. Vamos colocar não na linha, na coluna e na linha. Se temos sim aqui, também tem que ter não. Só pode haver um sim no preenchimento. E aqui vai ser sim. Sabemos que essa coluna aqui é igual a essa, então vamos preencher lá. Então aqui é sim, e é não, aqui é não. Aqui também é não, e aqui é sim. Então vamos saber o que ele pede. É correto afirmar que. Então ele quer, é correto afirmar que. Vamos aqui, correto afirmar que. O barco é amarelo? Vamos ver. O barco. O barco é amarelo? Sim, o barco é amarelo. Correto. O avião é o mais antigo? O avião é o mais antigo? É letra A. Vamos ver as outras? O barco é vermelho? O barco é vermelho? Não, o barco não é vermelho não. Bora. Letra C. O avião é amarelo? O avião é amarelo? Não, o avião não é amarelo. Letra D. O ônibus é o mais novo? O ônibus é o mais novo? Não, o ônibus não é o mais novo. E letra E. O avião é mais antigo? O avião é mais antigo? É, o avião é mais antigo. E o barco? E o barco não é mais novo. O barco... Mentira, o barco é mais novo. Então, a letra A, como constatamos. Vamos partir para a próxima. João, Carlos e Paulo moram em estados distintos, sendo eles São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Não necessariamente nessa ordem. Eles se comunicam com a sua tia, sua irmã e sua mãe, utilizando os meios telefone, carta e e-mail. Não necessariamente também nessa ordem. Então,
nós já temos as informações, vamos montar a tabela. Então, João, Carlos e Paulo. Carlos e Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Ele se comunicou a sua tia, sua irmã, sua mãe. Está aqui tia, irmã e mãe. E eles usam telefone, carta e e-mail. Aqui são os parentes. Aqui é o meio de comunicação. Então, eles se comunicam com a tia, irmã ou mãe, utilizando os meios telefone, carta e e-mail. Sabe-se que, então, a partir daqui, Carlos mora em Santa Catarina. Já sabemos. Então, então, cadê Carlos? Santa Catarina, está aqui. Então, nesse cruzamento, eu vou colocar sim. E quando eu coloco um sim, eu preencho a coluna com não e a linha com não. Ok. Então, Carlos mora em Santa Catarina e se comunicou por telefone. Se comunicou por telefone. Então, Carlos, o meio aqui é telefone. Então, na coluna não, não, na linha não, não. Ok, vamos lá. Por telefone. A mãe e o pai de Paulo são filhos únicos, ou seja, a mãe e o pai de Paulo são filhos únicos, ou seja, Paulo não tem tia. Então, Paulo, parente, não tem tia. Então, tia. Então, Paulo está aqui, ó. Paulo, tia. Então, Paulo, ele não tem tia. Ok, já sabemos por essa informação. João não conhece sua mãe e nunca foi adotado. João não conhece sua mãe e nunca foi adotado, ou seja, João não tem mãe. Então, João, mãe, não tem mãe. Ok? Vamos prosseguir. Quem mora em São Paulo se comunicou com a sua mãe. Então, nós sabemos que quem mora em São Paulo se comunicou com a sua mãe. Eles vincularam essas duas colunas. Então, quem mora em São Paulo, coloca aí embaixo. Quem mora em São Paulo se comunicou com a mãe. Então, essas aqui têm as mesmas. Então, nesse caso, vamos igualar essas duas. Essa coluna com essa. Então, essa aqui tem N. Essa aqui também tem N. Essa aqui tem N, então essa aqui tem N. Então, no caso, aqui vai ser o sim. Aqui vai ser o sim também. Se aqui é sim, aqui vai ser não. E aqui também vai ser não, porque só pode ter um sim na linha e na coluna. Vamos prosseguir. Comunicou com sua mãe. Sendo assim, quem se comunicou com a tia por carta? Olha, nós também que se comunicou com a tia por carta. Então, nós temos que procurar quem se comunicou com a tia por carta. Então, a tia e carta também tem a mesma coisa. Tia, pode ter esse de azul. Tia,
e o meio de carta também são iguais. Então, a tia, essas também, e carta vão ter a mesma estrutura, vão ter as mesmas informações, certo? Então, nós temos aqui, tia temos um N, então cartas também tem um N aqui. Se aqui tem um N, aqui tem um S. E sim. E aqui tem um N e tem um S. E sim. Então a pergunta é: quem mora em São Paulo se comunicou com ele? Sendo assim, quem se comunicou com a tia por carta? Então a tia pode ser essa aqui ou essa aqui por carta. Então quem se comunicou por carta? Foi João. Então quem se comunicou por carta foi João. E quem se comunicou por carta? Nós já sabemos que essa coluna é igual a essa. Olha aqui, fizemos a marcação, ó. Fizemos a marcação, são iguais. Então vamos não e sim. Ou seja, quem se comunicou com a tia por carta foi João. Carlos? Não. João, que ele mora em São Paulo? Não. João, falta preencher aqui, ó, sim. João mora no Rio. João, ele mora no Rio. Opa, foi João, letra C. Foi Paulo? Não. Foi Paulo? Não. Foi João, que mora no Rio. Vamos partir para a próxima questão. Mário, Pablo, Rui são amigos e saíram para almoçar em restaurante. Ofereciam um prato principal, bebida e sobremesa por um preço único. O menu do dia era composto pelo seguinte: um prato principal, uma bebida e uma sobremesa. Então, vamos montar a tabela. Vamos montar nossa tabela. Quais os nomes? Mário, Pablo e Rui. Então, Mário, Pablo e Rui. Prato principal, vou botar aqui, ó, prato principal, que é vatapá, caruru e maniçoba. Olha que bebida. Suco, água e refrigerante. E a sobremesa, frutas, pudim e sorvete. Então vamos fazer a associação. Sabe-se que cada amigo escolheu uma bebida, um prato principal e uma sobremesa diferente dos outros. Rui pediu refrigerante e Mário pediu maniçoba. Então Rui, sabemos aqui que o Rui pediu refrigerante. Então o Rui pediu refrigerante. Vamos na coluna com não, não. E na linha com não, não. E Mário pediu maniçoba. Mário. Maniçoba é o prato principal. Aqui. Na coluna não, não. Na linha não, não. Vamos mais. Pablo pediu frutas, mas não pediu caruru. Então, Pablo pediu frutas, mas não caruru. Pablo pediu frutas como sobremesa, né? Sim. Na coluna não, não. Na linha não, não. Mas não pediu caruru. Então, Pablo, caruru, não. Se ele não pediu não pediu caruru, só pode ter pedido o vatapá. Então, sim. Na linha não. Só falta um sim nessa linha, vamos completar com sim.
que pediu sorvete não pediu refrigerante. Então, quem pediu sorvete, que é a sobremesa, não pediu refrigerante. Então, quem não pediu sorvete, o que pediu sorvete, não pediu refrigerante. Então, ele só pode ter pedido suco e água. Quem pediu sorvete. Então, pode-se concluir que... Então, Mário pediu maniçoba e água. Então, faltou a água, que a gente coloca água. Maniçoba, bebida, água. Sim. Então, não aqui. Não aqui. Aqui sim. Quem pediu sorvete não pediu refrigerante. Então, quem pediu sorvete, está aqui, ó. Não pediu refrigerante. Então, ele só pode ter pedido ou água ou suco. Então, uma dessas duas colunas tem que bater com essa. Vamos ver. Ó, sabemos que essa de suco não consegue bater, porque tem um sim aqui. Esse aqui tem um não. A única que consegue bater é essa aqui. Esse aqui tem um não, aqui tem um não. Então, aqui também. Então, é água. Então, não aqui e sim aqui. Por quê? Vamos explicar. É o seguinte. Ele falou que quem pediu sorvete não pediu refrigerante. Não. Quem pediu esse aqui não pediu esse. Ou seja, ele pode ter pedido esse ou esse. Só que o suco não bate, a coluna não bate, porque o suco tem esse S aqui e aqui tem o N. Então, a única que vai bater é com água. Então, vamos colocar todas iguais. Vamos preencher o restante. Aqui é não e aqui é sim. E vamos responder a questão. Letra A. Letra A. Rui pediu pudim. Rui pediu pudim. Sim, verdade. Mário pediu sorvete. Mário pediu sorvete. Sim. Letra A. Vamos testar as outras? Mário pediu sorvete. Sim. Pablo pediu pudim. Pablo pediu frutas. Ora. Letra C. Pablo pediu suco. Pablo pediu suco, certo. E Rui pediu sorvete? Rui pediu sorvete não. Rui pediu sorvete não. Letra D. Rui pediu vatapá? Rui pediu caruru. Então, letra A. Ok? Para o momento só são essas questões. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e também acione o sininho de notificações. Então, até a próxima aula. Valeu!